apresentam as técnicas, as formas com oscilações, né? E outros sem oscilação. Isso seria uma diferença de estilos ou é opção mesmo de... Não, não. O que é atualmente ETF hoje, obrigatoriamente tem que ter o sistema ondulatório. Se não tem ondulação, não é ETF. O que acontece é que muitos mestres coreanos que iniciaram o ETF não acompanharam a atualização, modernização. Eles saíram antes, né, se afastaram do ETF antes de serem introduzidos o sistema ondulatório. Então, eles continuam ensinando o que eles aprenderam, porque inicialmente não havia ondulação realmente, né? Na época que o Taekwondo chegou no Brasil, não tinha sistema ondulatório, foi criado posteriormente. E então, esses mestres não se atualizaram e continuaram ensinando, né, o que eles chamavam de o que eles haviam aprendido, e não deixa de ser ETF, ETF mais tradicional, mais antiga, né? Só que não é o que é praticado hoje em dia, né? Hoje em dia existe um sistema ondulatório. Ele chama de teoria do poder, né? E é baseado em alguns conceitos da física. Primeiro, em relação ao sistema ondulatório, na energia mecânica, né? Conservação da energia mecânica, adaptado de acordo com os conceitos dele, né? Porque você aumenta a sua altura original por dois motivos. Primeiro, porque tudo a maneira mais natural de ser executada, segundo a visão do general, né? Porque por exemplo, na WP, no Karatê, é linear, né? Você não aumenta a sua altura, você vai reto, né? Na ETF, você eleva porque quando você caminha, você também faz esse movimento de subida e descida. Mas como o passo é muito curto, isso é imperceptível. Mas se o passo fosse mais comprido, seria nisto que você levantaria e baixaria, né? Então você não andaria, né, na mesma altura, você andaria normalmente. Então essa é a primeira visão, o movimento ser mais natural possível. Em segundo, aumentar a sua energia potencial, que é MGH, né? E depois converter em energia cinética, né? Através da velocidade, que é o meio de mv ao quadrado, né? Daí a importância da velocidade. Então, assim, você sobe e desce, né? Na verdade. Então, esse seria o sistema ondulatório. E a teoria do poder é baseada em 6 itens, né? Que são equilíbrio, controle da respiração, velocidade, concentração, que no fato é a pressão, que é a força sobre superfície, força de reação e massa, né? Então, essa parte do equilíbrio, toda posição tem que começar em equilíbrio, senão não tem como você iniciar um movimento. E no Taekwondo, questão da respiração é muito importante, né? Por exemplo, quando eu explico para um aluno, eu costumo imaginar uma situação. Imagina que você comprou lá seu BMW, né? Tá ali parado ali numa ladeira e você esqueceu o motivo de puxar o freio, tinha uma pedrinha lá, ele parou, mas aí com o peso começou a descer, você tá lá embaixo, tá vendo seu BMW descer, tem uma pedra na frente, fala, não, pelo amor de Deus, vou ter que parar esse carro, né? E você vai lá para parar o seu carro. Você olha para assim, né? Você vai se contrair para gerar uma potência, vai ter que encher o seu organismo de ar e fazer meio que uma câmara, comprimir aquilo para te gerar força para poder segurar aquilo. Mas na hora de você empurrar, aí você vai ter que né, assim, soltar o seu ar para poder esticar o seu membro e produzir forças diferentes, né? Então, como você respira influencia no tipo de técnica que você quer executar. É muito importante. Então, nós consideramos o controle da respiração como sendo algo importante. Você vai respirar de acordo com o que você quer executar. E depois a velocidade, né? A velocidade ela é responsável pela potência do golpe. Por exemplo, se você prepara um golpe com uma distância de 1 palmo, você chega numa potência, né? Se você prepara com uma distância maior, a força é outra. Por exemplo, se você está assim, começa a parede e aperta o acelerador do seu carro, você vai fazer um estrago. Mas se você estiver a 50 metros e apertar, você vai morrer, né? O impacto vai ser muito maior, e quanto maior a distância, o movimento é acelerado, então o estrago final vai ser a força gerada vai ser muito maior. Esse seria o terceiro item, né? O quarto item é pressão, força sobre superfície. Por exemplo, você quer acertar, por exemplo, o olho de alguém, né? Você vai com a palma da mão, né? Não é a arma mais adequada para acertar o olho, né? Seria ponta de dedos, né? Ou um dedo. E a pressão que é força sobre superfície é muito maior se você diminuir a sua superfície, né? E se você aumenta, né, como é força sobre a área, quanto maior é a área, né, menor é a pressão, porque
resultado dessa fração vai ser menor. Então, a pressão, que é a concentração, serve para você escolher a sua ferramenta adequada, né, para aquele ponto. Só que aí vem a força de reação, que vai te dizer se você pode ou não fazer isso, né? Porque, por exemplo, tá bom, minha pressão vai ser maior se eu usar ponta de dedos, mas se for numa parede, eu vou quebrar os dedos, né? Porque a força de reação vai dizer para mim, bom, se você vai bater com essa força, mas ela vai te devolver com a mesma força, né? Sim. E essa força que vai te devolver vai quebrar seus dedos, porque a sua estrutura é mais frágil que a dela, né? Se fosse isopor, você quebraria, mas como não é isopor, é uma parede, da mesma maneira, se fosse um olho, eu conseguiria perfurar, mas se for um osso, né, se for no seu frontal, por exemplo, né, você vai quebrar seu dedo, provavelmente, né? Então, tudo é na estrutura. Então, a força de ação, a pressão, a concentração vai dizer, vou escolher essa ferramenta. E a força de ação vai te dizer, não, mas eu não posso, né? Então, é baseado nesses conceitos que as técnicas são explicadas pelo General Che. E a massa, que é o último item, né? Porque, por exemplo, eu tenho uma criança de, sei lá, 9 anos, com 30 quilos, 40 quilos que seja, né? E tem tem você, não sei quanto você pesa, vamos supor, sei lá, 70 quilos, né? 65. 65, né? Não. Mais ou menos, um pouquinho mais. Tá certo. Vamos supor que você tem 80 quilos, você que não tem, mas vamos supor que... Tenho. É isso aí mesmo. 80 quilos? Tá aí, ó, 79, 78, essa faixa. Então, essa criança pode executar a técnica com perfeição e pode não te produzir dano nenhum, né? Pode te dar um tolho-tiro, por exemplo, no abdômen, você não vai sentir nada, né? Ao passo que você pode dar um chute médio e as crianças podem, né, sair toda quebrada. Porque nesse caso a massa influencia bastante. A massa você não pode aumentar instantaneamente, mas se há uma diferença grande de massa, a técnica pode ser perfeita e a pessoa não ter sucesso devido à diferença de massa, né? Porque força, massa e aceleração. Aí você explica um quebramento, por exemplo. Às vezes uma criança que faz a técnica perfeita, mas ela não consegue quebrar, de repente, uma polegada. Por quê? A técnica foi perfeita, mas ela não tem massa suficiente para isso. Ao passo que você pega uma pessoa de 120 quilos, ela bate de qualquer maneira que ela estava, quebra, porque ela, né, a massa dela é suficiente, nem necessita tanta tecnovelocidade, né? Então, por isso a massa é muito importante nesse aspecto. Então, essa é a teoria do poder, do general, né? Então, baseado tanto em relação à energia, quanto em relação a conceitos da física de Newton, né?